Olá, bom dia a todos, dependendo do horário que você vai acompanhar esse vídeo. Nós estamos aqui ao vivo nessa live, então bom dia para você que está acompanhando pela manhã, boa tarde, você que vai acompanhar à tarde, e uma boa noite para você que vai acompanhar esse vídeo à noite, tá bom? É muito importante que você compartilhe essa live no seu canal do Facebook, também envie para outras pessoas através do WhatsApp, porque às vezes a pessoa não recebe a notificação do YouTube de que nós estamos ao vivo, tá bom? E é sempre bom também você aí dar o seu like para que o canal seja fortalecido e os vídeos sejam indicados para outras pessoas, tá certo? Deixa eu cumprimentar aqui o Diogo Melo, bom dia, também o Edson Anselmo, estamos juntos, Gilardo Fernandes, bom dia também, e bom dia a todos, mais uma vez. Bom, nós temos falado de algumas coisas relacionadas, tudo aquilo que nós aprendemos quando nós estávamos dentro de um sistema religioso e nós aprendemos daquele jeito e ensinávamos também daquele jeito, ensinávamos também daquela forma, daquela maneira. Então, ensinávamos aquilo que nós havíamos aprendido. Porém, nós ensinávamos o que havíamos aprendido de um líder religioso. Então, o que passava para a gente, nós passávamos para as pessoas, para as outras pessoas. E muitas vezes tínhamos aquilo como uma verdade absoluta. Aquilo que era falado era o que tinha que ser passado para o povo. Víamos como uma verdade absoluta. Então, tínhamos aquele compromisso com a instituição. Então, hoje eu digo para as pessoas que eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma instituição religiosa. Eu leio hoje a Bíblia com a liberdade, que Cristo nos chamou. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Então eu leio com a liberdade de ler um versículo, ler um capítulo, ler o que está escrito em outros livros, saber como era o costume naquela época, saber para quem Jesus estava falando, o contexto de tudo aquilo que nós estamos lendo. Então hoje eu tenho essa liberdade. E mais, não tenho um compromisso com nenhuma instituição religiosa e com nenhum líder religioso. Eu tenho um compromisso com a verdade. Você veja só, quando eu saí da instituição em que eu estava por mais de 30 anos, o que eu fiz? Eu fui abrir também uma chamada igreja, na verdade uma instituição. E eu fazia a mesma coisa que se fazia quando eu estava na instituição. Por quê? Porque esse era o meu entendimento, isso era verdade para mim. E durante um tempo fui fazendo as mesmas coisas, até que eu fui lendo, fui observando, fui meditando, e eu creio que o próprio Deus foi dando a direção e mostrando a verdade, o que é realmente a verdade. E eu cheguei a fazer campanhas, as mesmas coisas que fazia antes quando estava lá dentro da instituição. Mas, graças a Deus, os meus olhos foram abertos
E é isso que é importante. Esse sistema religioso que existe hoje, principalmente o evangélico, você observa que quando a pessoa hoje diz que ela é evangélica, não significa absolutamente nada. Por que não significa absolutamente nada? Porque ela, ao mesmo tempo que ela diz eu sou evangélica, você não sabe, por exemplo, se a pessoa pertence a uma instituição onde existem costumes, não pode colocar batom, não pode cortar o cabelo, não pode usar uma calça, né? Porque esses também são considerados evangélicos. Você não sabe se a pessoa está dizendo se ela pertence a uma instituição onde as pessoas caem no chão, ficam rodopiando, falando aquelas línguas que ninguém entende nada. Você não consegue também entender se a pessoa está dizendo que ela pertence a um lugar onde se vestem de judeus, se vestem de espíritas. Então, essa palavra, eu sou evangélico, não significa absolutamente nada hoje em dia. Você não sabe o que a pessoa está querendo dizer quando ela diz que é evangélica. Essa é a grande realidade. Porque hoje, esse sistema evangélico, ele está misturado com catolicismo, cristianismo, catolicismo, judaísmo e espiritismo. É tudo junto. É tudo junto. Você pode observar isso, pesquisa na internet e você vai observar. Cada um faz uma coisa, cada um quer fazer uma coisa diferente para trazer as pessoas para a sua instituição. Então, uns criam descarrego, aí outros criam 91 portas, aí o outro cria a água de não sei o quê. E, enfim, eles vão fazendo coisas que saem da cabeça deles para prender as pessoas. Eu estou dizendo que sai da cabeça deles para não dizer que é outra coisa. Por trás de cada falso profeta há o espírito do diabo. Para não dizer que é uma inspiração, né, demoníaca. Por isso que você vê que essas heresias dão tão certo, dão tanto resultado, são tão ardilosas, engendradas, planejadas, porque tem a sua fonte no laboratório do engano, na mente de Satanás. Mas que é pautada na ganância, isso eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, eu tinha aquele conhecimento. Bom, falando isso, nós estamos tratando de alguns assuntos e o assunto ele tem sido, esses dias, a Santa Ceia, entre aspas. Nós falamos no vídeo passado, no vídeo anterior, que quando Jesus chamou os 12, né, ele chamou para a Páscoa. Ficou bem claro isso, que eles foram preparar a Páscoa. Não foram preparar Santa Ceia. Foram preparar a Páscoa. Isso está claro. Tanto em Marcos, aliás, em Mateus, Marcos e Lucas também fala disso. Esses 3 livros históricos. Mateus, Marcos e Lucas. Eles vão preparar a ceia. Por que eles vão preparar a ceia? Porque Jesus era judeu. E como judeu, Jesus participava da ceia, da Páscoa, que era comer pães asmos, o pão sem fermento, que era comer ervas amargas, lembrando do sofrimento do Egito, e comer também a carne do cordeiro, aquele cordeiro que foi sacrificado no Egito. Então era a Páscoa, foi instituída por Deus através de Moisés, a Páscoa. Para quem? Para os judeus.
Então, quando Jesus, ele, antes de ser traído, na noite que ele foi traído, melhor dizendo, e antes da sua morte, ele participa da Páscoa com os discípulos. E aí, muitas pessoas acreditam, e nós sempre acreditamos, que Jesus instituiu ali a ceia, ou seja, a Santa Ceia. Porque foi isso que foi falado para a gente. Foi isso que foi falado para a gente, que Jesus instituiu a ceia. Mas nós vamos analisar hoje dentro daquilo que está escrito, tá bom? Nós temos aí 47 pessoas ao vivo, 23 likes. Por favor, dê aí o seu like, não esqueça de dar o seu like, não. E se você quiser dar um apoio ao canal, você apoia o canal através do Superchat, tá bom? Dá o seu apoio aí através do Superchat, é muito importante. Bom, o que eu vou ler para vocês? Primeiro, as pessoas, elas dizem assim, mas espera aí, tem aquela passagem lá em Coríntios, né, 11, tem também aquela passagem lá em João 6, que Jesus fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Tem lá também em Coríntios que Paulo fala da ceia, né, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Bom, nós vamos falar desses assuntos, desses textos, mas hoje nós vamos falar dos textos em que Jesus fala o que ele estava fazendo ali naquela noite, que era a última ceia. Nós vamos falar de Jesus. Primeiro, já sabemos que ele foi participar da Páscoa com os 12. Então, primeira coisa que nós vamos identificar, quem eram os 12? Quem eram os 12 apóstolos que participaram da Páscoa, daquela última Páscoa com Cristo. Então eu vou ler para você primeiro Mateus, capítulo 10, versículo 2 ao 4. Mateus 10, do versículo 2 ao 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote foi quem o traiu. Então, primeira coisa, Lucas não está aqui, porque Lucas não fazia parte dos 12 apóstolos. É porque Lucas, se eu não me engano, ele não era judeu. E Paulo também não estava entre os 12. Paulo não era nem convertido ainda. Tá? Paulo não era nem convertido. Nessa época, Paulo devia estar lá aos pés de Gamaliel, aprendendo o judaísmo. Então, primeiro isso, Paulo não estava nessa noite. Lucas também não estava nessa noite. Compreende isso? É importante nós sabermos isso. Eu vou ler também Lucas, capítulo 6, que ele fala também a respeito de quem são os 12. Lucas 6, versículo 13 em diante. Lucas 6, versículo 13 em diante. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu
também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Então, Lucas aqui ele não coloca o nome dele. Ele não é um apóstolo que está relacionado entre os 12, e nem um de Paulo. Então, tanto Lucas como Paulo, eles não estavam naquela noite, eles não foram testemunhas oculares, testemunhas presenciais daquilo que aconteceu naquela noite. Quais foram as palavras realmente de Jesus? O que eles estavam fazendo ali? Isso é importante nós sabermos, porque a partir daí nós vamos entender quando Mateus ele fala daquela noite. Então vamos entender o que Mateus fala daquela noite. É Mateus capítulo 26. Então Mateus estava lá. Então Mateus ele ouviu realmente o que o Senhor Jesus ele falou. Então Mateus ouviu, porque Mateus estava lá. Mateus fazia parte dos 12. Então Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, quer dizer, enquanto comiam. Então eles já estavam ali comendo. Eles se reuniram realmente para comer. Para comer o quê? A Páscoa. Para participar da Páscoa, como judeus que eles eram. E Jesus não chamou todos, não chamou o povo inteiro para participar da Páscoa, né? Chamou apenas os 12. Então, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então aqui nós não vamos ver Jesus dizendo: olha, vocês agora vão fazer isso todas as vezes em memória de mim. Nós não vamos ler aqui Jesus dizendo: olha, isso aqui agora é para vocês fazerem sempre. Isso aqui eu estou instituindo um novo ritual, podemos assim dizer. Não. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, você observa que não teve essa palavra, fazer isso em memória de mim todas as vezes, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Você vai citar lá Coríntios 11, você vai citar lá João. Nós vamos trazer esses textos num outro vídeo, não vamos misturar as coisas. O que nós estamos identificando aqui foi o que Jesus falou, porque Mateus estava lá. Agora vamos ver o que Marcos fala, porque Marcos também estava lá, né? Marcos também estava lá. Então vamos ver o que Marcos ele vai falar dessa noite que ele estava presente. Marcos 14, a partir do versículo 22. E enquanto comiam, mais uma vez, bem parecido com aquilo que Mateus falou, né? Enquanto comiam, porque eles estavam ali para comer a Páscoa. Então,
eles estavam reunidos para uma ceia, porque a Páscoa é uma ceia dos judeus. É um jantar, né? Claro, com características religiosas, porque eles comemoram a saída deles do Egito, da escravidão, mas eles comem ervas amargas, pães asmos e também a carne do cordeiro. Então eles já estavam comendo, era uma refeição. Jesus não chamou os discípulos para um novo ritual. Não, ele chamou os discípulos para a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então você veja que os dois apóstolos que estavam lá naquela noite, que eram apóstolos, que faziam parte dos 12, que estavam lá naquela noite, o que eles falam é idêntico. E em momento algum eles dizem assim, e ele disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha e tal. Ele não vai falar isso, eles não vão falar isso. E eles estavam lá. Agora vamos ler o que Lucas fala, embora Lucas não estava lá. O que Lucas escreveu aqui é certamente a informação de que alguém passou para ele. Alguém passou para ele essa informação porque ele não estava lá. Então, Lucas, vamos ver aqui, Lucas 22. Lucas 22, do versículo 19 em diante. Então, vamos ver o que está escrito em Lucas 22. Você vai ver que já tem coisas diferentes. Então, vamos lá. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então ele acrescenta isso. Fazer isso em memória de mim. Mas ele não coloca aqui fazer isso em memória de mim todas as vezes. Não, Lucas não vai falar isso. Ele vai falar fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então, mais uma vez, no relato de Lucas, embora Lucas não estivesse lá naquela noite, porque Lucas não era um apóstolo, ele, embora acrescente aqui, fazer isto em memória de mim, ele não diz assim, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então fica claro que não houve uma instituição de Santa Ceia. Até porque essa palavra, ou essa frase, Santa Ceia, não existe na Bíblia. O que existe é ceia do Senhor. Paulo depois vai falar de uma ceia do Senhor. E aí nós, em outros vídeos, vamos tratar só desse assunto. No primeiro vídeo que eu fiz, falando desse assunto, eu falo que eles se reuniram para participar da Páscoa. Nesse vídeo agora eu estou mostrando para você que não houve, da parte de Jesus, nem da parte de Mateus e Marcos que estavam lá,
E mesmo Lucas, que não estava lá, não houve nenhuma instituição de um novo ritual, que a partir daquele dia nós temos que comer um pedacinho de pão, nós temos que beber um pouquinho de suco de uva num copinho. Não existe isso. Não existe isso. A Páscoa existe. E Deus dá os detalhes. Vocês vão fazer assim, 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 assim e assado. Né? Estamos fazendo dessa forma. E vocês fazer dessa forma. E ainda diz o seguinte, é uma coisa perpétua. Vocês vão fazer sempre. Em relação à Páscoa. Para os judeus. Embora até muitos judeus hoje não fazem isso, não levam isso a sério. Mas em relação a essa Santa Ceia que é realizada nessas instituições, não foi instituída por Jesus, não foi instituída por Cristo. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Mas por que eles fazem isso então, Alfredo? Se faz isso por quê? Porque para participar da Santa Ceia dessas denominações, você tem que ser membro, você tem que estar lá, você tem que ser dizimista, né? Eles colocam uma carga sobre você. Se você está em pecado, você não pode participar, enfim, é uma série de coisas. Então, eu não vou mais falar mais a respeito disso, porque já está explicado, né, no primeiro vídeo, que Jesus participou da Páscoa com os 12, e aqui Jesus não instituiu ceia. E João estava lá, mas João não fala nada nessa noite, pelo menos ele não fala nada desse momento em que Jesus tomou um pão, né? Ele fala de muitas coisas, João fala de muitas coisas, ele fala da crucificação, ele fala que Jesus no Getsêmani, ele fala da oração sacerdotal, né? Da despedida, que Jesus se despede dos seus discípulos, né? Então, mas ele não fala desse momento. Então, João não fala desse momento, fala de outros momentos. Então, fica aí mais esse vídeo. A resposta é: Jesus não instituiu Santa Ceia. Jesus não mandou participar de um pedacinho de pão e um copinho com suco de uva, dizendo que era para fazer isso todas as vezes em memória dele. Não, ele não falou isso. Mas você já fez isso? Sim, eu já fiz isso. Né? Eu já fiz isso. E talvez você vai até ver vídeos meus aí falando de Santa Ceia e falando. Por quê? Porque foi o que eu aprendi. Foi o que eu aprendi, tá certo? Mas era um sistema que ainda estava influenciando. Mas agora a gente tem a liberdade para ler e liberdade para encontrar realmente a verdade, tá bom? Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas. Bispo, teria como o Senhor responder em um vídeo a Bíblia Sagrada, mas porque ela está em todas as religiões? Ela foi escrita por homem? Nós vamos falar um dia sobre isso também. Tá bom, por parte, tá bom? Cláudia Magalhães, também Dantas, Regina Teodoro, né? Ela bota aqui versículo 22, Lucas 22, versículo 19, bom, eu li, né? Lucas 22, versículo 19, acho que se ela não entendeu, eu vou, só para tirar essa dúvida dela aqui, talvez ela tenha
às vezes a pessoa está tão acostumada com determinadas coisas que ela ouve, que às vezes ela nem percebe o que realmente ela está lendo. Porque em Lucas 22:19, o que diz? Diz, e tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Eu li, mas não está aqui, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Quem falou isso foi Paulo. E da mesma maneira, Lucas não estava lá no dia que Jesus realmente falou isso. Ele está falando aqui o que alguém falou para ele, tá certo? Porque quem estava lá eram os 12 apóstolos, e Lucas não era apóstolo e Paulo nem era convertido ainda. Mas nós vamos explicar em outros vídeos, tá bom? Não vamos confundir, não vamos pegar e fazer uma confusão de versículos. Vamos explicando passagem por passagem. Temos aí 84 pessoas ao vivo e 62 likes. Se você puder ir, sobe esse like aí, por favor. E mais uma vez eu gostaria de dizer para você, se você quiser dar o apoio no canal, você apoia o canal pelo Superchat, tá bom? Apoia o canal pelo Superchat e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais vídeos nós vamos fazer sobre esse assunto, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. Venha ser crente do Ieguchi Semanai. Jeová Jirei, Yahvé Rafa e El Shaddai. Ureche Semarraqui e Alabastébia. So anytime you stop me, you want your